Gostaria de convidar a igreja para lermos a Bíblia no Salmo 91, bem conhecido de todos, né, da igreja. Salmo 91. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: por que clamas a mim? Toque nestas águas, o mar se abriu, e Israel passou. Porque clamas a mim? Toque nestas águas, o mar se abriu, e Israel passou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu queria falar um pouco sobre essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, porque só pode descansar à sombra do Onipotente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E para entendermos um pouco sobre esse sujeito, eu convido os irmãos a voltarmos lá no Egito, quando Israel então era escravo, e com mão forte, com mão poderosa, Deus tirou Israel do Egito. Deus fez Israel passar então pelo Mar Vermelho, e a Bíblia diz que durante o dia, uma nuvem da parte do Senhor estava sobre o arraial de Israel, e de noite, por causa do frio, uma coluna de fogo protegia o povo de Deus. Então, para que qualquer pessoa, qualquer cidadão, possa estar debaixo daquela nuvem, ou como diz o Salmo, a sombra do Onipotente, primeiro ele tem que pertencer a Deus. E eu anotei uns versículos aqui, aleluia, para que nós possamos entender. O Salmo 15. Hoje nós vamos salmodiar aqui um pouquinho, nesses minutos que nos restam. Muito interessante esse tipo de culto.
E o Salmo 15 vai dar uma direção daquela pessoa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque diz assim o Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos é réprobo, é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra os inocentes, quem faz isso nunca será abalado. Quem é que vai habitar a sombra do Onipotente? É esse cidadão, é essa cidadã que pratica as palavras que Deus nos ordena. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui, irmãos, que aconteceu comigo, um pouco antes de eu me aposentar. A maioria que sabe que eu sou policial militar, né? E eu tive um problema de saúde inesperado. E era de madrugada, era meu último dia de serviço antes das férias. E houve uma ocorrência que aconteceu na divisa com São Paulo, e eu, que era o mais antigo daquela turma, decidi não ir atender aquela ocorrência, porque julguei ser um trote, e a gente atende muito trote, por causa da distância, que é daqui lá 70 quilômetros. Eu achei por bem não ir, aguardar um outro chamado. Acontece que não era um trote, era uma ocorrência diferente daquela que a central passou para a gente. E a gente não foi naquela ocorrência. E por isso nós fomos, então, de certa maneira, punidos no regime disciplinar do Exército. E o meu companheiro, sem conversar comigo, quando ele foi ouvido pelo oficial no inquérito que ali foi instaurado, ele disse que nós fomos atender a ocorrência, mas não achamos. E quando eu fui ser ouvido, não sabia o que ele disse, mas também não importava. O capitão perguntou: e o que aconteceu? Vocês foram lá na ocorrência e não acharam nada? Eu disse: capitão, nós não fomos na ocorrência. Como assim? O fulano disse que vocês foram? Pois é, infelizmente ele mentiu, porque nós não fomos. Então, mesmo que eu fui punido por causa disso, eu não podia mentir. Não posso mentir, nenhum de nós pode mentir para nos safar de alguma situação. Como diz aqui o Salmo 15, mesmo que você sofra um dano, você tem que ser sincero. Sinceridade é o que Deus espera de todos nós. Lealdade. Isso não importa. Eu fiquei mal aqui com o comando, ainda que eu tinha uma justificativa, mas com Deus eu fiquei muito bem, graças a Deus. Pude dormir com tranquilidade. Então, quando a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Precisamos entender se nós estamos incluídos nessa palavra aquele. Você é aquele? Você é aquela? Se você não for, comece a se preocupar com isso. Porque só pode estar protegido debaixo da poderosa mão de Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. No Salmo 24, no versículo 3 e 4, ainda dá mais uma direção para nós. Aleluia. Salmo 24, verso 4. Aquele 3 e 4, perdão. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse
Esse é aquele que pode ficar tranquilo, que ele está descansando à sombra do Onipotente. E esse descansar à sombra do Onipotente não significa que você não vai ter nenhum tipo de problema, não significa que você vai viver um mar de rosa, porque o próprio Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Estar debaixo da poderosa mão de Deus é você estar no meio de uma guerra, mas a tua consciência, o teu coração, a tua mente estar tranquila, porque Deus é o teu protetor. Aleluia! Glória a Deus! Quinta-feira passada, quem esteve aqui, num culto para jovens, né? O pregador de quinta-feira passada, ele leu o tema, que está em João 15, 14, 6, né? Que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no 14, primeiro, o Evangelho de João, João diz, né, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu diria para vocês que vou preparar lugar. O pregador disse que o entendimento melhor nesse versículo é que Jesus estava dizendo para os discípulos que ele ia adiante deles pavimentar esse caminho, porque até então o caminho, que é a sua morte e ressurreição, não estava concluído. Mas os discípulos não entenderam quando Jesus disse: eu vou para um lugar que vocês agora não podem ir. Agora não, eu vou primeiro. Depois vocês também vão. Tomé disse: Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Pensa bem, meu querido ouvinte, meu querido irmão. Qual o caminho que você está trilhando? Qual a verdade que você está acreditando? Qual a vida que você está vivendo? Porque para habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador e Rei. Não há outro caminho, não há outra maneira. Aleluia! Jesus disse, ainda no Evangelho de João, quando da morte de Lázaro, e Marta disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para concluir, então, a minha parte aqui, acredito que já está chegando o meu tempo, né? Aleluia. Jesus disse assim para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca, em hipótese alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, nunca, nunca, nunca morrerá. Aquele que vive e crê no nome do poderoso Jesus Cristo, nunca morrerá. Se você não tiver debaixo dessa sombra protetora, procure entrar debaixo da graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, porque só nele há salvação. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.